how cold is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Esses pequenos vídeos têm a intenção de fortalecer a sua fé. Sim, tem a intenção de que num pequeno momento, em poucos minutos, você possa realmente ser inspirado através da palavra de Deus, se achegar ao Senhor e entender, conhecer, experimentar mais de Deus em sua vida, não é? Então, nesta semana, nós estaremos tratando de um assunto muito importante. Por quê? Porque todo mundo quer conhecer a Deus e todo mundo tem uma definição de Deus, não é? Mas o que a palavra diz sobre tudo isso, sobre quem é Deus? Mas antes de nós chegarmos nesse tema tão importante, nós também precisamos entender quem é o homem. Antes de você começar a dizer que você foi maltratado, que você merece, que você foi injustiçado e que a vida foi difícil e que tantas coisas aconteceram, é importante que você conheça biblicamente a natureza humana. Então eu quero convidar você para, junto comigo, nós estamos mergulhando nesse assunto e, evidentemente, você pode dar seguimento, porque a palavra do Senhor é muito rica e ela vai te ensinar realmente o que tudo isso significa. Mas vamos lá, vamos pensar quem é o homem. Vamos começar então como tudo começou. E para isso, é claro, devemos ir até o livro de Gênesis, lá no capítulo 1, verso 26 e 27, e depois o capítulo 2, verso 7. Está escrito: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, disse mais também no verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, no capítulo 2, no verso 7, está escrito, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que nós vemos aqui realmente é a formação do homem, com a criação do homem, não é? E quais foram os atributos que o Senhor Deus deu ao homem, não é? Primeiro, é importante nós entendermos aqui, de princípio, de cara, que Deus é o Criador. O homem é a criatura, e não o contrário. Estamos vivendo dias em que nós ouvimos coisas muito esquisitas e bem fora do que está escrito na palavra de Deus, quando o homem determina para Deus o que ele tem que viver. Quando o homem, em nome da sua fé, em nome de um sentimento pessoal, ele diz para Deus como as coisas devem ser. Isto não é bíblico, isto é uma heresia, isto é errado. É importante entender que o homem sim criou, Deus sim criou o homem e lhe deu uma função. O que nós vimos aqui? Primeiro que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós vemos aqui já uma identificação com a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade, com esse momento de façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E mais, Deus deu domínio para o homem sobre toda a terra, sobre toda a criação. Deus fez isso exatamente, não é? Então, criou Deus o homem, pois a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e os abençoou. Então, diante de tantas coisas que nós vemos hoje em dia, quando as pessoas falam, puxa, eu não sou abençoado, eu sou amaldiçoado. Veja que na formação do homem, quando Deus criou o homem, quando Deus deu início à criação e formou o homem, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, ou seja, não é tenho muitos filhos, podem ter filhos à vontade. Não havia exatamente as coisas que nós vivemos nestes dias ou como também nos dias passados.
multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Né? Então, Deus deu tudo para o homem. Deus colocou o homem nessa condição e os abençoou. Primeiro o Criador, depois o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso significa que o homem possui, compartilha de alguns atributos de Deus. Sim, então o homem consegue se relacionar com Deus. Não é? É diferente de um peixe, de um animal qualquer. O homem foi criado por Deus e Deus deu essa habilidade para o homem de se relacionar com ele. Foi assim a formação do homem, não é? E mais, o Senhor o abençoou. Isso fica muito claro na sua palavra, falando, domine sobre todas as coisas. Então, a partir daqui, nós vamos estudar nesta semana quem é o homem. Como é realmente essa natureza humana. E vamos descobrir e entender melhor como essa natureza humana vive nos dias de hoje. Não é? Como essa natureza humana se deteriorou e se realmente modificou ao longo de todos esses anos. Mas, de cara e de saída, é importante entender, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para se relacionar com ele e disse, olha, eu criei todas as coisas para você. Agora, domine, tome conta. Você agora tem tudo à tua disposição. Os peixes, os animais, as aves do céu, tudo deve funcionar, tudo deve ser para você. Domine sobre todas as coisas. Então nós vimos isso aqui em Gênesis, no capítulo 1, do verso 26 a 28, não é? E no capítulo 2, no verso 7. Deus é o Criador, o homem a sua criatura. E aqui nós damos esse pontapé inicial para nós, durante esta semana, estarmos entendendo realmente a natureza do homem, quem é o homem. Algo muito importante no seu relacionamento com Deus. Que o Senhor te abençoe para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e sua igreja e a sua palavra, que é a verdade.